E aí, pessoal, tudo bem? Você que está assistindo a gente, meu nome é Joel Meirelles. A gente tem esse podcast aqui que a gente discute o direito à cidade, a nossa cidade do Salvador. Hoje eu estou aqui com o Carlos. Queria que ele se apresentasse aí para a gente. Muito bom dia, eu sou o Carlos, sou oficial do 5º Registro Civil das Pessoas Naturais aqui de Salvador. É um cartório de registro civil que basicamente faz registro de nascimento, registro de casamento, registro de óbito. A atividade de cartório, muitas pessoas não sabem, mas ela tem diferentes especialidades. Você não vai em todo cartório e faz as mesmas coisas. Então nós temos cartório de registro civil, temos o tabelionato de notas, onde você faz o reconhecimento de firma, faz uma procuração, escritura pública. Tem o registro de imóveis, onde você registra seu imóvel, né? E eu costumo dizer que o cartório de registro civil é o cartório onde qualquer pessoa, né? Você pode nunca comprar um imóvel, você pode nunca querer fazer uma procuração, mas necessariamente você vai registrar um nascimento, um casamento ou um óbito, né? Isso aí é o ciclo natural da vida. E no registro civil você registra seus sentimentos. A gente lida com a alegria do nascimento, a alegria do casamento, né? E também, infelizmente, a questão do registro de óbito, né? E é uma atividade que eu sou do Rio Grande do Norte, passei no concurso aqui da Bahia, primeiro concurso que privatizou os cartórios, estou aqui desde 2017, em Salvador, realizando esse trabalho. Carlos, a gente sabe que a cidadania brasileira, às vezes é difícil a gente encontrar uma cidadania plena, né? Tanto que tem vários autores que falam de subcidadania. Como é que você vê isso a partir daquela questão do registro da pessoa, do nascimento, como você está falando aí? A cidadania, como você falou, tem a ver com a questão da acessibilidade e garantia de direitos, efetividade de direitos, né? As pessoas sem o registro de nascimento, as pessoas elas ficam invisíveis perante a sociedade, né? Isso, inclusive, foi tema do Enem, chegou a ser tema do Enem, a visibilidade das pessoas em razão da ausência do registro. Sem o registro de nascimento, você não consegue, por exemplo, ter acesso aos serviços públicos de saúde, de educação, né? Você não tem um RG, um CPF. Então, assim, o registro de nascimento é o primeiro documento e é essencial para o exercício de toda a sua cidadania durante a sua vida. Somente a partir do registro de nascimento é que você vai poder ter acesso a todos esses serviços. Infelizmente, algumas pessoas, elas ainda estão sem registro. O índice de subregistro, ele tem caído bastante, né? Segundo a ONU, é considerado erradicado o subregistro quando esse índice está abaixo de 5%. Hoje, na Bahia, após a privatização dos cartórios, esse índice está em 0,65%. Nós somos o menor índice do Nordeste. Então, nós conseguimos superar a questão do subregistro. Mas, ainda, infelizmente, existem pessoas sem registro de nascimento. Inclusive, temos pessoas idosas, né, pessoas maiores de idade. Um dos mutirões que eu cheguei a realizar na campanha do Exército, que foi realizado no Parque da Cidade, tive a oportunidade de conhecer Dona Gertrudes, Maria Gertrudes, que já tinha seus 70 anos de idade e não tinha registro de nascimento. E em razão disso, ela não conseguia ter acesso a um posto de saúde, né? E na oportunidade, nós atendemos e fizemos o registro tardio de nascimento dela. E hoje ela já tem todos os seus direitos, inclusive já está recebendo até benefício de aposentadoria por causa disso. Então é muito importante o registro de nascimento. A gente sabe que no direito à vida começa efetivamente com parto ali, no nascimento com vida, mas para a vida civil começa com a certidão, né? E você falou dessa questão da subregistro. Como é que tem feito isso, assim, sobretudo aqui na nossa cidade de Salvador, assim? Como é que tem um método que a gente tem buscado zerar isso, assim, maternidade, como é que é? O CNJ, ele editou o provimento 13, que já faz um tempo, e que previu que os cartórios pudessem ter uma unidade interligada na maternidade. Então, em via de regras, todas as maternidades, as principais maternidades de Salvador e também do interior, ela possui uma unidade do cartório dentro da maternidade. Isso é para evitar, né, que a criança, o recém-nascido, saia da maternidade, né, os pais levem o recém-nascido sem registrar. A pessoa tem o bebê ali e na própria maternidade, antes, quando recebe a alta, já faz o registro, já sai com o seu registro de nascimento. E isso contribuiu bastante para a redução do subregistro no Brasil, do modo geral. Eu tenho visto que a pessoa também já sai com o próprio CPF, né? A criança agora já nasce, ela já nasce com o CPF, né? Isso. É um convênio dos cartórios com a Receita Federal. Já sai com o número do CPF, que atualmente também está se transformando no número do RG, que é um número único agora, CPF e RG. Então, a criança, de fato, quando a gente faz o registro de nascimento, ela já sai com esse CPF.
Os cartórios, antigamente, eles eram mero carimbadores, né? E nos últimos 20 anos para cá, em razão dos concursos públicos, né, desde a nossa Constituição Federal se prevê que é necessário concurso público para exercer a atividade cartorária, que antigamente era passar de pai para filho. Então, o concurso público ele fez aumentar, de sobremaneira, a qualidade do serviço. E isso fez com que, também, aos poucos, o Conselho Nacional de Justiça, a partir de 2004, quando foi sua criação em diante, ele começou a transferir para o cartório uma série de novas atribuições, né, que a gente chama de processo de desjudicialização ou extrajudicialização, retirando assuntos, temas que eram debatidos do Poder Judiciário, mas que não existiam líder, não existiam conflito, não tinham porquê estar ali, só cada vez mais exacerbando, né, aumentando a taxa de congestionamento do Poder Judiciário, dos processos lá, que hoje tem mais de 80 milhões de processos no Poder Judiciário. E aos poucos, muitos assuntos foram vindo para os cartórios. Então, hoje já se faz inventário, divórcio, partilha extrajudicial no cartório. Muito mais rápido e mais barato do que no Poder Judiciário. Se faz hoje reconhecimento socioafetivo diretamente no cartório, alteração de pronome e gênero, uso campeão extrajudicial. Então, é uma série de temas que foram saindo do Poder Judiciário e foram para os cartórios. Para você ter uma ideia, somente de inventário e partilha, né, já foram realizados no Brasil mais de 3 milhões, né? Na Bahia, mais de 60 mil. Isso eram processos judiciais que vieram para o extrajudicial. Foram realizados nos cartórios de forma muito mais rápida. Uma escritura pública não estável, mais de 2 milhões no Brasil, mais de 100 mil na Bahia, né? A alteração de prenome e gênero nos primeiros 5 anos, porque foi a partir de uma decisão do STF 2018 que determinou que os cartórios pudessem fazer essa alteração de prenome e gênero sem necessidade de tratamento hormonal, patologizante, tratamento cirúrgico, nada. Basta a pessoa comparecer ao cartório e declarar que é uma pessoa transgênero. É um direito de autodeterminação, né? São colhidos alguns documentos, ali todos os documentos são tirados da internet, certidões de forma gratuita. E a pessoa vai e é uma espécie de renascimento para as pessoas, né? A cidadania também se concretiza aí. E nos primeiros 5 anos, 10 mil alterações de pronome e gênero no Brasil. O Poder Judiciário, em toda a sua história, ele não conseguiu alcançar esse número. Isso não significa que o cartório ele está para substituir o Poder Judiciário, não. Ele está para ser um braço do Poder Judiciário, um braço auxiliar do Poder Judiciário. E que aqueles assuntos que não precisam de demanda, de disputa, de conflito, né, eles devem, cada vez mais, estão saindo do Poder Judiciário e estão indo para os cartórios. Isso é uma transformação e uma tendência no nosso direito. Mas, Carlos, eu queria que você explicasse para a gente, assim, porque tem uma importância dessa questão da pessoa quando ela quer registrar o filho. Eu queria voltar um pouquinho. Quando ela quer registrar o filho, assim, porque há uma questão de custo, né? Eu vejo que o cartório, às vezes, a gente tem uma dificuldade de custos, né? Então, antes de a gente entrar nesses outros temas aí, eu queria voltar. Como é que é essa questão no cartório de pessoas para que se expressa a primeira certidão, né? A questão da verbação da morte, toda essa questão. Eu queria ver, porque assim, o lado financeiro é muito importante na nossa cidade, né? A gente entra nas outras coisas depois, mas assim, essa questão de como é que opera essa questão da certidão de nascimento, da morte, financeiramente para a pessoa, né? Porque às vezes isso cria uma barreira para que se consiga o registro. Outra pergunta, Joel, é uma oportunidade boa para esclarecer, né? Atividade de cartório, ela é uma atividade, um serviço público que ele é delegado a um particular através de um concurso público. E esse serviço público, ele é custeado, a gente não recebe dinheiro do orçamento público. Ele é custeado através das taxas que a gente chama de emolumentos, que são pagas nos cartórios, certo? Porém, tem serviços que são efetivamente ligados à cidadania, que a nossa legislação ela garante gratuidade. Então, você não paga, independentemente da sua condição financeira. Você não tem nenhum custo para fazer um registro de nascimento, para fazer um registro de óbito. É totalmente gratuito, assegurado pela nossa Constituição. Então, se você pensa em registrar seu filho, não deixe de registrar pensando que você vai ter custo. Por que não? Porque é totalmente de graça. Você vai no cartório e você vai sair com a primeira vez de sua certidão com seu filho registrado de forma gratuita. E na hipótese de você for uma pessoa que a gente chama em condição de hipossuficiência, em condição de pobreza, você também não é isento desses emolumentos. Você não precisa pagar os emolumentos. Se você precisar de uma segunda via, da sua certidão de nascimento, de casamento, de óbito. Se você quiser casar
né, um processo de habilitação de casamento, que geralmente é um ato que é pago, né, as pessoas que têm condições, elas pagam. Mas se você não tem condição, você vai no cartório e você declara que você não tem condição de pagar. E, efetivamente, se isso ocorrer, você vai ficar totalmente isento dessas taxas do cartório, né? Então, assim, o registro civil, ele lida muito com esse direito do cidadão. E esse direito do cidadão, a lei assegura essa gratuidade. E aí se pergunta, mas como é que o cartório se paga? Como é que o cartório do registro civil se paga? É porque toda vez que uma pessoa vai realizar um ato pago no cartório, por exemplo, um empresário vai realizar uma compra e venda do imóvel, daquele valor que ele paga, uma pequena taxa vai para um fundo a gente chama fundo de compensação. Aqui na Bahia chama FECOM, fundo de compensação. Então, toda vez que esses atos pagos maiores, né, que as pessoas que têm condição de pagar, realizam um ato no cartório, um percentual pequeno vai para esse fundo. E esse fundo garante essa gratuidade para as pessoas que não têm condição de pagar. Importantíssimo a existência disso. É importante que a gente fale isso com as pessoas, porque até hoje, quando a gente chega numa comunidade, quando a gente esbarra com uma pessoa que não tem um documento, muitas vezes talvez às vezes é o deslocamento, que tem um custo em Salvador da mobilidade muito grande para ir. A gente sabe que às vezes não consegue resolver com a ida só, mas com a própria formalização do ato. Você falou na questão da união estável, né? A união estável aí a gente tem que separar, né, das pessoas héteros e da pessoa LGBT. Como é que está essa questão da união estável, o público LGBT, e essa convalidação para o casamento, né? Porque muita gente ainda tem um sonho do casamento, né? Tanto que sempre há a pergunta, né, da união estável, daquela questão de companheiro, do nome, né, da importância do nome, companheiro e companheira, e marido e marido, marido e mulher, mulher e mulher. Mas como é que está esse desenvolvimento da união estável e do casamento do público LGBT? Em 2011, o STF, ele reconheceu, né, esse direito de uniões homoafetivas, né? Em 2013, o CNJ, ele editou uma resolução que disciplinou o casamento entre pessoas homoafetivas. A partir daí, tanto a união estável quanto o casamento, ele é feito no cartório, pessoas homoafetivas procuram o cartório e não tem qualquer dificuldade, o procedimento é normal, o mesmo procedimento em relação às pessoas heteroafetivas. Então, assim, não tem nenhum... Isso já se tornou corriqueiro para a gente. O que a gente percebe ainda é por uma questão cultural, às vezes de preconceito, né, da sociedade. A procura, apesar de ter aumentado bastante, então, por exemplo, em 2013 nós tivemos na Bahia 99 casamentos homoafetivos. Casamentos homoafetivos. Em 2023 esse número subiu para mais ou menos uns 700 casamentos homoafetivos. Então, assim, se você pegar de 100 para 700, o salto foi grande, né? Mas ainda é um número muito tímido quando você compara com os casamentos heteroafetivos que passam de 50 milhões. No Brasil, no Brasil inteiro, os casamentos homoafetivos, eles giram em torno de 60 milhões. Quase um número, 60 mil. Quase um número de casamentos heteroafetivos do estado da Bahia. Então, ainda é um número tímido, considero tímido. Recentemente, nós tivemos, inclusive, a celebração de um casamento coletivo, homoafetivo, em parceria com o Ministério Público, né, o Justiça Civil, o Tribunal de Justiça, onde foram 26 casais, né? Foi semana passada que casaram lá no prédio do Ministério Público no CAB. Então, assim, há sempre campanhas para estimular, porque a gente sabe que tem um preconceito, né? As pessoas, elas têm... por causa dessas barreiras sociais, de preconceito, as pessoas às vezes evitam exteriorizar isso. Mas a procura tem aumentado e o procedimento é um procedimento normal no cartório, sem maiores dificuldades. E como é que fica, já que você tem falado aí, você falou da questão da sucessão, e como é esse reconhecimento desse direito no caso de óbito para esse público? Hoje em dia, João, não tem diferença nenhuma no direito da pessoa em relação à pessoa homoafetiva ou heteroafetiva. Isso não tem sido um problema. O que está mais, digamos assim, na ordem do dia do direito, algo que é mais polêmico e tem gerado mais discussão, não se está na questão da orientação sexual. Está na questão da identidade de gênero, né? A pessoa homoafetiva ou heteroafetiva vai ter os mesmos direitos, seja sucessórios, seja patrimoniais durante o casamento, ou união estável, ou na dissolução ou divórcio da conjugalidade. Mas quando trata da questão do gênero, aí que gera polêmica, né? Por quê?
quando você faz uma alteração, você nasceu com um aparelho reprodutor masculino e você se reconhece como uma mulher, ou seja, você é uma mulher trans, você passa a ser reconhecido juridicamente como uma mulher. Então, aí, o nosso direito, o direito brasileiro, ele, em muitos casos, ele estabelece diferença de tratamento jurídico entre o homem, o direito do homem e o direito da mulher, por uma série de razões culturais, aspectos relacionados à vulnerabilidade. E quando a pessoa nasceu com sexo masculino, mas se identifica como uma mulher, ela vai ter direito a se aposentar mais cedo, a razão da, né? Não obrigado a prestar serviço militar obrigatório, né? Vai, na parte eleitoral, vai incidir na questão das cotas, né? Aquela questão do percentual da cota. Está em discussão no STF, por exemplo, o direito à percepção de mulheres trans, filhas de militares, né? Direito da percepção do benefício em razão da pensão por morte do militar, que tem uma pensão específica para o caso das mulheres, filhas de militares. Em contrapartida, o homem trans, ou seja, aquela pessoa que nasceu no sexo feminino, mas se identifica com o gênero masculino, apesar de ter um corpo, digamos assim, muitas vezes, né, feminino, fisiologicamente feminino, vai ser obrigado a fazer um alistamento militar, porque senão, quando for prestar um concurso público, se matricular numa universidade, não vai conseguir, porque vão pedir o certificado de reservista, e pode enfrentar uma série de dificuldades na questão, por exemplo, vai ter que se aposentar mais tarde, né, e a discussão que chega o que estabeleceu, o que o legislador, porque o legislador estabeleceu essa diferença de tratamento entre o homem e a mulher, né? Muito desses aspectos tem razão da vulnerabilidade feminina, né? Do corpo feminino, que está sujeito, por exemplo, à pobreza menstrual, à violência obstétrica, né? E o homem trans, né? Que permanece como corpo, apesar de se identificar como homem, mas ele tem essa fisiologia feminina. Será que essa identidade de gênero masculina retira dele essas vulnerabilidades? Então, são essas discussões que o direito tem que tratar e abordar para a gente avançar. Já que você entrou aí nessa questão da pessoa trans, a gente teve com a Avi, que é do observatório lá da UFBA, trans da UFBA, e ele ainda me relatou que há uma certa dificuldade em fazer essa mudança do nome, né, para o nome social. Como é que tem operado isso hoje, assim, dessa mudança social? Porque ele disse que ainda tem que entrar na justiça e tal. Na verdade, desde 2018, né, julgando a ADI 4275, o STF reconheceu que a pessoa pode procurar o cartório e sem necessidade, como eu falei aqui, necessidade de tratamento hormonal, patologizante, não precisa de cirurgia, é uma autodeterminação. Você se reconheceu como pessoa trans, você tem o direito de fazer isso diretamente no cartório. Aqui na Bahia, as pessoas em situação de hipossuficiência financeira, pessoas consideradas pobres, elas que se autodeclarem pobres, elas têm o direito, inclusive, de gratuidade, como a gente falou aqui, né? Isso não é em todo o estado. Na Bahia, nós conseguimos esse direito. Mas é um procedimento que é feito no cartório, que demora 1 semana e 15 dias para ser feito, né? Então é rápido. Pensando que esse procedimento era um procedimento que era judicial, ação judicial, que demorava aí uma média de 5, um processo judicial, de acordo com o CNJ, demora de 5 anos e meio para ser concluído. Uma coisa que você consegue em 15 dias, e às vezes, e depende da situação, até de graça, né? Acontece que às vezes, por exemplo, a pessoa mora em Salvador, mas o seu registro de nascimento é no Acre, pode ser no interior da Bahia, pode ser em outro estado do Brasil. E ela pode procurar um cartório de Salvador e dar entrada aqui. Ela não precisa se dirigir até outro estado ou outro município. Mas, às vezes, esse fluxo ele pode ser um pouco mais demorado, né? Por uma série de razões. A questão do custo, por exemplo, que eu falei, né? Do exemplo do Acre. No Acre, lá não há gratuidade, né? Então, a pessoa vai dar entrada, vai ter que arcar, aqui não paga. Então, assim, são algumas situações que, às vezes, travam um pouco, mas, assim, comparado com o que era o Poder Judiciário, é mais rápido. Em algumas semanas você consegue resolver. Carlos, é legal assim que você se coloca, mas me veio uma coisa aqui na cabeça agora. Os cartórios estão preparados para receber esse público, né? O público LGBT, o público trans? Há alguma ideia de que a gente possa ter funcionários específicos da própria LGBT para atender esse público com uma coisa mais personalizada? Porque eu acho que assim vai ter um acolhimento melhor.
né, o cartório ele não é um lugar acolhedor de natureza, né? Você chega e tem uma fila, geralmente tem uma fila, e foi o que você falou um pouco no início, que é a questão do carimbo, né? Como é que a gente poderia ver essa questão do acolhimento para o público? Ótima pergunta. Primeiro, existe essa cultura inegável que o cartório é um local de aborrecimento, burocrático, você vai pegar fila, vai ser carimbo. Mas assim, se você parar para perceber, se as pessoas começarem a perceber hoje o que ela consegue fazer no cartório, na velocidade que ela consegue fazer no cartório, o cartório ele virou muito mais um espaço de solução, um espaço de um facilitador, né? Eu falei que dei um exemplo aqui de ações judiciais que demoravam anos e anos. A USCAPIAM, por exemplo, às vezes não terminava. O inventário, às vezes durava 10, 15 anos, né? Hoje você consegue fazer em poucas semanas no cartório. Às vezes em uma semana. Então, assim, mas nós vivemos ainda dessa cultura, dessa questão daquele cartório, daquela coisa hereditária, do carimbo, da folha, que está se acabando, né? Agora, a tendência tem teve uma lei de 2022, a 14382, que ela criou o sistema eletrônico de registros públicos. E nós estamos em fase de transição. Então vai ter que ser tudo eletrônico. Essa imagem, cada vez mais que se tem do cartório, como um espaço difícil, burocrático, está sumindo. Em relação à questão do atendimento, nós fazemos treinamento permanente. Particularmente lá no cartório, eu tive uma pessoa trans, coincidentemente, né? Isso não foi um critério para ser contratado. Mas a gente teve um bom tempo, essa pessoa lá, que depois ela acabou pedindo desligamento no cartório. Esse lugar de fala é um local importante, mas ele não pode ser um objeto de exclusão de outras capacidades ou do discurso, né? Eu vou dar um exemplo. Quando o STF ele julgou o ADI, né, foi em março de 2018, meus colegas começaram a ficar perguntando, mas como é que a gente vai fazer? O STF disse que a pessoa pode vir no cartório. Como é que nós iremos fazer esse procedimento? Vou esperar o CNJ. O que se dizia mais na época é: vou esperar o CNJ regulamentar a matéria. E o que a gente explicava, o que eu dizia é o seguinte: não, a gente não pode esperar o CNJ. Porque se o STF diz que a pessoa tem direito, se amanhã bater uma pessoa no cartório, eu tenho que atender. E na época eu escrevi um artigo, uma semana depois da decisão do STF, explicando que nós éramos obrigados a fazer, por ser um direito fundamental, reconhecido numa ação, né, direta de constitucionalidade pelo STJ, e tem todos os efeitos, né, que a gente sabe. E nós começamos a fazer antes mesmo do CNJ regulamentar. A decisão do STF foi em março, o CNJ regulamentou em 2018. Desculpe, em junho de 2018. Então foram aí uns 3 meses mais ou menos de lacuna, sem regulamentação, mas os cartórios da Bahia já estavam fazendo, e alguns lugares do Brasil também. Eu lembro que em uma das reuniões que eu tive com lideranças, né, de pessoas trans, eu estava explicando como funcionava o procedimento, falei que em determinadas situações, inclusive, o cartório poderia negar, né? E quando eu falei que o cartório poderia negar, todas as pessoas representantes que estavam na mesa falavam: você não pode negar. É um direito de autodeterminação. É um direito a pessoa, você não pode negar. Por que você vai negar? Aí eu expliquei: eu vou negar para proteger o seu direito, pessoa trans. Porque pode ser, já existe, por exemplo, instituições de ensino que tem cota para pessoa trans. Então eu não posso permitir que um homem cis, que eu sei que é um homem cis, vá no cartório e se declare trans só para atingir um benefício indevido. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para dizer que eu estudo essa matéria, né? E eu já sabia que, por exemplo, tem um caso de um auditor fiscal na Argentina que tentou fazer alteração para se tornar uma mulher trans, porque simplesmente queria se aposentar mais cedo, porque ele era revoltado porque as mulheres se aposentavam mais cedo. Eu sabia, eu estudava isso, eu estudo isso. Mas na época eles não entenderam. E no decorrer do tempo, curiosamente, apareceu no nome do cartório um caso de um policial que chegou lá e disse que não concordava com essa diferença de direitos de aposentadoria, da idade de aposentadoria entre homens e mulheres, e que por isso ele queria fazer a alteração. Ou seja, ele não era uma pessoa trans. Ele era uma pessoa cis que queria atingir um objetivo fraudando a norma, né? Por que eu estou falando isso? Para dizer que não necessariamente você precisa ser uma pessoa homossexual para você poder defender os direitos dos homossexuais. Você não precisa ser do povo indígena para poder defender os direitos dos povos indígenas, né? Então, assim, a gente faz um treinamento, faz uma preparação permanente dos nossos prepostos para atender essas pessoas.
E, curiosamente, eu já tive uma pessoa atrás do meu cartório, mas atualmente não tem. Mas o serviço, assim, ele tem esse olhar de acolhimento. Isso não só em relação às pessoas trans, em relação às pessoas homoafetivas, em relação às pessoas que estão naquela situação do luto, no momento do óbito. O registro civil é o registro das emoções. Então, nós temos todo o tempo que estar preparado para lidar com essas emoções. Não, isso é importante porque, como você falou, né, ele está ali registrando as emoções, né? Então, nem sempre é só felicidade, né? Tem a questão também do divórcio, que muitas vezes a gente sabe que é muito mais psicológico, né? Uma coisa que tem que ser resolvida muito mais entre as famílias ali no psicológico e no jurídico, né? Sempre que chega algum caso assim de divórcio, alguma coisa assim para mim, eu aconselho primeiro passar na terapia de casal, porque a lei ela já determina, né, como vai ser a dissolução. Todo mundo já sabe, né? Mas as pessoas às vezes questionam essa própria existência da lei. Mas assim, mudando um pouquinho de tema, saindo um pouquinho da pessoa, uma coisa que a gente enfrenta aqui, que a gente vê no jornal e pessoalmente eu enfrento, é a questão do registro da moradia, né? É sempre uma grande burocracia, né? Você sai do cunho da pessoa e vai para o bem. E isso aí gera uma grande burocracia, né? Às vezes você vai com toda uma lista para registrar e cria-se uma exigência para se pagar uma taxa, né? Há um outro lado também que a gente não pode esquecer, que é da moradia para aquelas pessoas que são hipossuficientes, que têm casa de interesse social, Minha Casa Minha Vida. Eu queria que você conversasse um pouco com a gente aí, separando os tópicos e começando pela essa questão da moradia de interesse social, né? Eu tive, por exemplo, num conjunto habitacional chamado Assis Valente, em Cajazeiras, e eles não têm o documento da propriedade da casa deles porque eles não conseguem dar entrada, porque eles não conseguem pagar as taxas e por aí vai. Mas assim, como é que fica essa questão desse registro do hipossuficiente no imóvel? Existe a regularização fundiária, né? Existem alguns métodos, inclusive, a uso capião extrajudicial, de modo geral, pode ser até enquadrado também com uma espécie de regularização fundiária. Quando você não tem documento do imóvel, mas você já está naquela posse mansa e pacífica daquele imóvel por um tempo e você tem o direito de adquirir a propriedade originária daquele imóvel, sem necessidade de pagar imposto, transmissão, porque como é uma aquisição originária, não houve uma transmissão, então não existe imposto, tem uma série de circunstâncias. E tem a REURB, que é a regularização fundiária. E tem a REURB, ela se divide em algumas partes específicas de classificação, e tem a regulação fundiária de interesse social. A regulação fundiária de interesse social, ele é um procedimento que é gratuito no cartório. Tanto é que se discute hoje, e nós apoiamos isso, apesar de eu ser um registrador civil, eu defendo essa pauta também. A gente vai criar um fundo de compensação para esses atos, para o registrador do imóvel que realiza esse ato. É um estímulo para que ele cada vez mais promova a regularização fundiária na sua territorialidade ali. Então, assim, é um procedimento que ele é feito de forma gratuita. Eu acho que precisa um pouco mais de educação nessa área registral. Você falou, às vezes, aí da burocracia dos cartórios. Eu entendo isso na questão da dificuldade, né? Às vezes um documento que é exigido. Mas é importante dizer que o oficial, ele não escolhe. Ele não é uma opção dele, né? Ele não é uma faculdade dele dizer, eu quero exigir esse documento ou não. Existe uma lei que impõe isso, né? Diferentemente do juiz, que ele tem um poder maior de interpretar a norma, né? E às vezes afastar um determinado dispositivo normativo, o cartório não. Ele é muito mais, que a gente chama de direito a distrito, né? Ele é muito mais preso à norma, à lei. E se a norma exige, por exemplo, uma determinada certidão, um determinado documento, o cartório é obrigado a exigir. Quando ele não exige, ele está sujeito a responder por infração disciplinar, né? A corregedoria vai lá e diz, por que você não exigiu, né? A gente já viu aqui uma série de situações, aqui mesmo na Bahia, também fora do Brasil, de colegas que foram afastados, tiveram problemas porque não seguiram o devido procedimento normativo, né? Então, às vezes, por isso que o cartório exige isso. Vou dar um exemplo de uma norma, uma lei que é relativamente nova e que gerou um certo impacto no cartório negativo, né? Assim, o usuário do serviço ia lá e ficava chateado.
é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente, em razão da LGPD, dessa Lei de Proteção de Dados, a gente começou a ter, foi obrigado a ter muito mais cautela, a ser muito mais, digamos assim, formalista, exigir muito mais, tem que preencher esse formulário aqui, tem que preencher um prontuário, quando for fornecer uma certidão, por exemplo, a uma pessoa. E as pessoas no início não aceitavam isso. Não, mas mais uma exigência, mais uma coisa que você está colocando, uma dificuldade, vocês estão colocando muita dificuldade. Mas não é o cartório, não é o oficial que coloca essa dificuldade. O legislador, o Congresso Nacional, resolveu editar uma lei e a gente é obrigado a cumprir, entendeu? Então, às vezes, passa muito por isso. Mas, assim, a regulação fundiária de direito social é um procedimento que é de forma gratuita. É um trabalho feito por Poder Executivo, o cartório tem um núcleo do Tribunal de Justiça que atua de maneira muito forte nisso, e eu tenho acompanhado, né, apesar da minha área ser o registro civil, mas eu tenho acompanhado que eles têm regularizado muitos imóveis aí pelos todos os municípios da Bahia, e acho que cada vez mais é uma tendência disso acontecer. Em Salvador, infelizmente, ainda tem muita área a ser regularizada, mas eu acho que é um caminho a ser seguido. É um custo caro, né? Regularização fundiária, por mais que o registro possa sair de graça, é uma coisa que eu aprendi enquanto estagiário lá da Condé, é que às vezes você vai tem que ter o serviço social, porque às vezes mora várias famílias naquele imóvel, né? Então você tem que desmembrar aquele imóvel especificamente. Então só de serviço social e engenharia para você certificar e individualizar já é um custo grande. Mas acho que a gente precisa investir, né? O que a gente percebe quando a gente caminha é que quando você entrega uma casa para a pessoa, uma casa pronta para a pessoa, ela tem uma felicidade. Mas quando você entrega um documento para aquela pessoa que já tem a sua casa e ela diz que é minha casa com aquele papel, muitas vezes não vai mudar a realidade dela, mas é um outro tipo de felicidade, né? É uma felicidade mais pujante, mais forte, assim, dizer assim, pô, agora essa casa aqui é minha, né? E é isso, assim, Carlos, eu queria agradecer você, acho que a gente já falou bastante aqui. Se deixar a gente fala aqui a manhã inteira, mas acho que é legal aqui, pra também não tomar muito seu tempo aí, que a gente sabe que é curto, né? Você é um estudante nato, né? A gente foi colega lá do mestrado e a gente sabe que nossa profissão estuda contínuo. Queria lhe agradecer, então, por ter vindo aqui, ver se você faz uma saudação aí final aí pra gente. Joel, eu que agradeço a você, a toda a sua audiência. É uma satisfação. Peço desculpas se às vezes ficou um pouco muito técnico aqui no nosso debate, porque a nossa ideia mesmo é falar com o grande público. E me coloco à disposição aqui para uma eventual nova oportunidade, se for necessário, falar sempre sobre essa atividade que eu sou apaixonado. E desejo sucesso aí na sua empreitada. Obrigado.